Bom, para essa videoaula, então, nós vamos precisar de 4 motivos desse que eu ensinei na aula passada, tá bom? E esse motivo que eu criei dá para você utilizar para diversas peças. No caso, eu estou usando aqui para fazer um cropped, tá bom? O que você tem que levar em consideração para fazer o cropped do seu tamanho? Você tem que fazer a união de 2, e essa união, quando você fizer, essa lateral e essa tem que dar bem na costura aí da blusa que você usa, lateral com lateral. Então, você faz aqui esses 2 motivos até ter esse tamanho de costura lateral e lateral, aí você vai ter o seu tamanho certinho, tá bom? E a partir daí, a gente vai continuar fazendo divisão de alça, cava, tá bom? Então, é bem fácil de você confeccionar, eu espero que vocês gostem de confeccionar aqui essa pecinha que eu estou trazendo a videoaula, certo? Então, nós vamos fazer 4 partes, eu já fiz aqui 3, certo? Pra gente iniciar essa confecção. Essa primeira parte eu deixei aqui bem pouco fio só pra fazer o arremate, certo? E aqui nessa parte nós vamos fazer a costura, então, com as outras peças. E aí eu deixei a linha um pouquinho maior para poder fazer essa costura, tá bom? Mas é bem fácil também pra gente fazer com a própria agulha de crochê. Então, agora eu vou ensinar pra vocês, bem facinho, ó. Nós vamos iniciar aqui com um pontinho, um nozinho inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, tá? Introduzo a agulha aqui na primeira e finalizo com um ponto baixíssimo. Já seguro aqui a linha de início para arremate, subo 3 correntinhas que dá a altura do ponto alto, mais uma correntinha de espaço. Pego a minha laçadinha e faço 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha, pego a laçada e introduzo no mesmo espacinho e coloco aqui 1, 2, 3 pontos altos, separo por uma correntinha, pego a laçadinha, introduzo a agulha, mais 3 pontos altos. Eu tenho que ficar com um bloquinho de 4, eu tenho que ficar com um total de 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Já estou aqui no terceiro e tenho aqui o final de 1. Então, agora eu coloco uma correntinha, pego a laçada, introduzo aqui no mesmo espaço e mais 2 pontos altos, porque as 3 correntinhas já vai contar, então, como o último ponto alto daqui da carreira. Venho no terceiro e finalizo com ponto baixíssimo, já tenho aqui o miolinho, tá vendo? Introduzo a agulha aqui no meio. E 1, 2, 3 correntinhas da altura do ponto alto, uma correntinha de espaço. Todo meu início de carreira será feito dessa mesma forma, tá bom? E aqui agora eu vou fazer 4 cantos. Nesses cantos eu vou ter 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Como é o meu início, então eu tenho aqui metade, que são os 3 pontos altos, a correntinha e um ponto alto. Aqui agora eu coloco uma correntinha de espaço, pego a laçada, venho aqui pro próximo cantinho, que é a correntinha. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha, mais 3 pontos altos no mesmo espaço, formando um leque triplo para cada canto. Uma correntinha, pego a laçadinha, na próxima correntinha, um ponto alto, 2, 3 pontos altos. Uma correntinha e no mesmo cantinho, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e no próximo do mesmo jeito. 1, 2, 3, uma correntinha e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e aqui eu faço 2 pontos altos. 1, 2,
e finalizo na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Temos aqui então a segunda carreira do nosso quadradinho. E agora esse quadradinho tem uma diferença que eu já mostrei na videoaula passada, não é esses quadradinhos que a gente já tem aí padrão. O que eu vou fazer? Venho aqui, olha, na correntinha, ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas, mais uma de espaço e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aqui agora eu faço 1, 2, 3 correntinhas de espaço, venho aqui nesse espacinho de uma correntinha, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pego a laçadinha, venho repetir o canto. E eu vou trabalhar assim toda essa carreira. 2, uma correntinha, pego a laçada, 3 pontos altos. 2, 3. Agora novamente, 1, 2, 3 correntinhas, introduzo a agulha ponto baixo na correntinha de espaço, 3 correntinhas, pego a laçadinha e repito aqui o meu cantinho. Trabalho esses 3 primeiros pontos altos aqui nessa carreira que eu estou finalizando, uma correntinha, e agora eu viro para essa carreira, para esse lado que eu vou trabalhar. Assim o meu quadrado fica retinho. 1, 2, 3 correntinhas e do mesmo jeito, até chegar lá no final. Chegando no cantinho, venho aqui, olha, ponto alto, 2 e na terceira correntinha, ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo novamente na correntinha, 1, 2, 3 correntinhas, mais uma de espaço. Pego a laçadinha e 3 pontos altos. 2, 3. Agora, 1, 2 correntinhas, pego a laçada, nesse primeiro espaço faço um ponto alto, 2 correntinhas e no próximo espaço mais um ponto alto. 1, 2 correntinhas e venho fazer o cantinho. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha, mais 3 pontos altos. 2, 3, 1, 2 correntinhas, pego a laçada, ponto alto no primeiro espaço, 2 correntinhas, pego a laçada, ponto alto no próximo espaço. 1, 2 correntinhas, pego a laçada no cantinho, novamente do mesmo jeito, até chegar no final da carreira. E aí o próprio ponto vai dando os espaços para trabalhar as próximas carreiras. Olha que bacana esse quadradinho. No cantinho, coloco aqui os 2 pontos altos, porque já é o último. Finalizo aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Olha só o jeito que já tá ficando, bem bonitinho, tá vendo? E assim nós vamos trabalhando de agora em diante. Quando eu trabalhar a carreira que tem ponto alto, eu volto só para as que tem correntinhas e pontos baixos. E eu vou mostrar para vocês mais uma vez aqui o início, que é exatamente igual, olha. Ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntinhas mais uma de espaço e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aí agora, 1, 2, 3 correntinhas, no primeiro espaço, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo no segundo espaço. 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo no terceiro espaço. 1, 2, 3 correntinhas e já vem aqui fazer então o leque do canto. Então, como vocês percebem, o próprio ponto a cada carreira vai dando o que você precisa fazer na próxima, que são os aumentos, e aí não tem necessidade, para esse tamanho
quadradinho que nós vamos trabalhar, não tem necessidade então de aumentar pontos, tá? A gente vai trabalhar só aqui com essa quantidade de correntinhas, que são 2 quando tem os pontos altos e 3 quando tem o ponto baixo. Se nós estivéssemos trabalhando mais carreiras, aí sim teria necessidade de aumentar aqui mais, colocar mais correntinhas. No caso aqui 3, né, para os pontos altos e 4 para as que tem ponto baixo, mas não tem necessidade, tá? Aí, à medida que você for trabalhar, se você quiser fazer o maior, você vai ver quando chegar nessa parte, porque aí o ponto, o nosso motivo, ele vai começar a fechar. Mesmo colocando essa mesma quantidade, tendo os espacinhos, ele vai começar a fechar, vai começar a dobrar. E aí é a hora, então, de você fazer esse aumento. Você vai colocar uma correntinha a mais na carreira que tem 2 e uma correntinha a mais na carreira que tem 3. É dessa forma que você vai aumentar, então, para continuar fazendo esse quadradinho bem maior, tá bom? Então, agora, eu vou trabalhar por 11 carreiras desde essa primeira aqui que eu trabalhei. Por enquanto, eu tenho 1, 2, 3, 4 e estou na quinta, tá? Então, eu vou trabalhar um total de 11 e aí volto com vocês. Bom, já finalizei, então, olha, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras no total. Finalizei aqui, olha, na que a gente tem as correntinhas e o ponto baixo, porque nessa carreira é melhor para fazer a emenda, tá bom? Então, eu vou deixar esse aqui de lado por último, porque eu já tenho trabalhado aqui os 3, né? Faltava só mais um, que é aquele de lá. E agora nós vamos começar então a união. Vou começar aqui por um, que já está pronto, no caso pode ser esse que você acabou de trabalhar, certo? E os próximos que você tem que trabalhar, você já pode ir fazendo e unindo nesse primeiro aqui que nós fizemos, tá? Então aqui, olha, já cheguei na carreira, na 11ª carreira, certo? Trabalhei aqui uma parte e agora eu vou trabalhar a outra unindo aqui nesse meu motivo central, tá bom? Aqui, então, olha, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar os 3 primeiros pontos altos do cantinho, uma correntinha, e aí eu venho trabalhar aqui fazendo a união com o do meio. Como que eu vou fazer essa união? Eu vou fazer avesso com avesso, tá? Eu vou pegar aqui de baixo para cima, para que a união fique perfeita, tá? Então, fiz aqui a correntinha, venho aqui de baixo para cima e faço um ponto baixíssimo. Faço aqui uma correntinha, pego a laçadinha e volto aqui para fazer os 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora eu faço uma correntinha e aí eu venho aqui nesse primeiro espacinho de correntinhas depois do cantinho, tá vendo? E vou fazer do mesmo jeito, vou pegar de baixo para cima, avesso com avesso. De baixo para cima, puxo a laçadinha, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, volto aqui e prendo com um ponto baixo no primeiro espaço, porque eu já tenho as 3 correntinhas de espaço. Deixa eu só dar uma puxadinha aqui para ficar no meio, pronto. E agora eu vou fazer da seguinte forma: uma correntinha, vou no espacinho de lá, que tá sem trabalhar, que é o da frente, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, volto aqui e prendo com ponto baixo no próximo espacinho. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de lá, tá vendo? Sempre pegando de baixo para cima, ponto baixíssimo, correntinha, volto pro meu motivo, ponto baixo, correntinha, volto lá pro outro motivo, ó, ponto baixo, correntinha, ponto baixo no próximo espacinho, correntinha, no próximo espacinho, ponto baixo, perdão, baixíssimo, uma correntinha e no próximo espacinho, ponto baixo, até terminar a união. E ela vai ficar bem bonitinha, ó. Ponto baixo, correntinha, ponto baixíssimo, até chegar no outro cantinho. Lá no meu motivo que já está pronto, eu coloco só um ponto baixíssimo, como vocês estão vendo.
dou o espaço de uma correntinha e no meu motivo que eu estou finalizando, eu coloco o ponto baixo. Ó. Tô chegando no final, tá vendo? Uma correntinha. Ó, ponto baixíssimo, correntinha. E venho já direto fazer o canto, ó. 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. Aí eu venho aqui no cantinho, ó, e vou prender com um ponto baixíssimo. Dou uma correntinha de espaço, pego a laçada e faço o restante dos pontos altos do canto. E agora, então, eu continuo aqui até o final da carreira, colocando aqui 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, até chegar lá no finalzinho. E eu já vou ter, então, 2 motivos unidos, que já é a minha medida de costura a costura, tá? Esse tamanho, essa quantidade de carreira já é a minha medida, que é um tamanho M. Ele é um cropped que vai ficar folgadinho, tá bom? Então, eu já vou ter essa minha medida de lateral com lateral. Ó, finalizando. 2 pontos altos e um ponto baixíssimo. Vendo? E aqui está a minha união. Agora eu organizo aqui meus pontinhos, tá vendo? Ó. E fica dessa forma a minha união, ela fica perfeita. Ó, tá vendo? Que bacana? Então, essa aqui é a minha medida lateral com lateral. E agora eu vou continuar unindo os outros motivos. Eu já tenho aqui o meu terceiro motivo, então eu tenho que tomar cuidado para ir fazendo essa emenda só aqui nas laterais, tá? Eu não vou fazer nem nessa parte de cima e nem na de baixo. Então, eu coloco para lá o meu motivo e vou fazer a minha união do mesmo jeito que eu fiz a anterior. Vou mostrar aqui só um pouquinho para vocês. Já estou aqui com a correntinha do cantinho. Agora, eu prendo aqui com um ponto baixíssimo. Correntinha e venho, olha, 3 pontos altos, 1, 2, 3, uma correntinha, vou lá no primeiro espacinho, ponto baixíssimo, uma correntinha, volto aqui, ó, ponto baixo, uma correntinha, vou no espaço de lá, ponto baixíssimo, correntinha e ponto baixo. Então, eu vou terminar essa união, já vou fazer também a próxima, tá? Ó, aí eu vou ficar com 3 motivos unidos. Aí, no caso, eu vou terminar essa união que eu estou fazendo aqui, ó. E aí, já vou vir unindo. E aí, essa daqui eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer a união nessa lateral e nessa outra, que também vai ser do mesmo jeito, tá? Bom, olha, então eu fiz aqui a união dos 3. E voltei aqui para mostrar para vocês a do quarto, para que vocês não tenham dúvidas, tá? Aqui, então, olha, vou colocar pro lado de lá novamente e vou começar aqui por um lado, certo? Aqui eu vou fazer um pouco diferente, porque eu vou ter que fazer a união em dois cantos, certo? Perdão, dos 2 lados. Então, eu já vou começar por essa primeira carreira aqui, que vai ser a última. Então, aqui eu já tenho as 3 correntinhas, mais uma de espaço. E aí, o que eu vou fazer? Eu venho aqui no meu cantinho direto, olha, ponto baixíssimo, correntinha, e venho fazer 3 pontos altos. Vou mostrar aqui caso surja a dúvida aí pra vocês, tá? Uma correntinha e do mesmo jeito, ó. Correntinha, ponto baixo. Correntinha, ponto baixíssimo, correntinha, ponto baixo. E aqui eu vou até chegar lá no final. Bom, olha, estou chegando aqui na lateral.
Ó, 3 pontos altos. Uma correntinha, ponto baixíssimo, correntinha e 3 pontos altos. Ó, 1, 2, 3. E aí eu vou continuar até lá o outro cantinho, só nesse motivo, porque os outros já estão finalizados. Então, quando eu chegar lá no cantinho, eu vou unir todos os motivos. E aí eu vou ter a largura, então, do meu cropped. Tá? Ó, tô chegando. Vou fazer aqui os 3 pontos altos. E uma correntinha. Tirei aqui a agulha do fio, o fio da agulha, e vou colocar aqui, ó, tomando cuidado para não ficar torcido, tá vendo? Aqui é o lado direito da peça, tá? Então, eu vou virar aqui, ó, para ficar mais fácil. E já vou continuar a união do mesmo jeitinho, ó. Ponto baixíssimo, correntinha e os 3 pontos altos no canto. 1, 2, 3. Correntinha. E prendo aqui no espacinho de lá, no primeiro, ponto baixíssimo, correntinha, e venho no meu primeiro espaço, ponto baixo. Aqui eu vou falar mais uma vez pra vocês, essa uma correntinha, o ponto baixíssimo e a correntinha conta com as 3 correntinhas que nós trabalhamos aqui ao longo da peça, tá? Uma correntinha, vai do outro lado, ponto baixíssimo, uma correntinha e aqui ponto baixo. Esse ponto baixíssimo que a gente faz daqui do outro lado, ele vai ficar como se fosse uma união de ponto baixo, tá? Fica uma união perfeita. Ó, e agora até chegar lá no final. Dessa forma. Ó. E aí fica perfeita a nossa união, ó. Aqui no final da carreira, coloco 3 pontos altos, uma correntinha, pego do lado de lá, ó, sempre de baixo para cima, ponto baixíssimo, correntinha, e vou finalizar agora, então, a carreira do meu último motivo que eu estou unindo. 2, 3 correntinhas. E agora desse jeito até chegar lá no final da minha lateral. E aqui então vocês veem que já tá dando forma ao nosso cropped. Vou já finalizar aqui para mostrar para vocês. E aqui, ó, venho direto pro canto, um ponto alto, 2, e finalizo aqui na terceira correntinha. E tá terminada, então, a união do cropped, tá vendo? Fica 2 motivos, tanto pra frente quanto pras costas, olha só que bacana. E aqui, se você também quiser fazer uma blusa, pode ser feito, tá? Você pode colocar aqui mais um motivo embaixo. E aqui na parte de cima, você já pode fazer uma alcinha. Ou se você quiser colocar manguinhas, também pode ser feito. Você pode colocar aqui
outro motivo na parte de cima, só que aí você vai deixar aberto as laterais, né, que vai ser a parte da cava. E em cima vai ter a costura de ombro a ombro, que você também pode deixar um pouquinho mais aberta, tá? A hora que você for fazer as carreiras de finalizações na parte da gola. Como eu estou fazendo um cropped, agora eu só vou já finalizar aqui a minha peça. E aí você tem essa opção de fazer o que você achar melhor, certo? Saída de praia vai ficar linda. Você pode incluir outros pontos também, que fica bem bacana. Bom, ó, então aqui nessa parte eu já vou deixar ela para a parte de baixo. Então eu já vou fazer aqui o acabamento nessa parte, tá? Então aqui, olha, eu venho com um ponto baixíssimo na correntinha e um ponto baixíssimo no ponto aqui baixíssimo de união, que fica como se fosse o ponto baixo, certo? Aqui eu já subo uma correntinha e no mesmo espacinho faço um ponto baixo, iniciando a minha carreira. Pego a laçada, no próximo espacinho vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos no mesmo espaço, tá? Venho no próximo espacinho, ponto baixo. No próximo, novamente, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No próximo espacinho, ponto baixo. Até chegar no finalzinho aqui, eu mostro pra vocês como que a gente vai continuar nessa parte. Bom, cheguei no final, já coloquei aqui meu ponto baixo. E aqui, nessa parte, eu vou vir aqui onde eu tenho a união dos motivos, vou introduzir a agulha e vou fazer os 6 pontos altos aqui. Então, nós vamos trabalhando dessa forma. 3, 4, 5 e 6. Agora, no próximo espacinho, ponto baixo. E prossigo aqui trabalhando do mesmo jeito, tá? Nesse cantinho eu trabalhei os 6 pontos altos, no outro eu vou trabalhar novamente o ponto baixo. Até chegar lá no início novamente, tá? Nós vamos fazer assim toda a volta. 3, 4, 5 e 6. Ponto baixo. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Nesse espacinho eu trabalhei os 6 pontos altos, nesse eu vou trabalhar o ponto baixo, nesse eu vou trabalhar novamente os 6 pontos altos e aqui já vou chegar no final, que é o ponto baixo, e só finalizar a minha carreira. E aí eu já volto com vocês. Bom, cheguei no final, ó, tá aqui, tá vendo como eu falei pra vocês? Aqui tá as divisões, olha, aqui tá com ponto baixo, aqui com os 6 pontos altos e aqui o ponto baixo, onde eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. E aqui agora eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, pego a laçada e trabalho mais 6 pontos altos no mesmo ponto. Agora eu vou intercalar aqui esse leque, que nós daríamos aí o nome de ponto onda. 2, 4, 6. Aqui no intervalo entre o terceiro e o quarto ponto, ó, eu pego entre eles, tá vendo? E ponto baixo. Venho aqui pro próximo ponto, baixo, ó, e repito 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui, ó, conto 3 entre o terceiro e o quarto, no meio deles, ponto baixo. Pego a laçada, no próximo ponto baixo também, 6 pontos altos. E vou trabalhando assim até chegar no final da carreira. Vou trabalhar agora essas ondinhas aqui na parte de baixo, para finalizar, então, essa parte. 6 entre o terceiro e o quarto, ponto baixo.
E vamos fazendo aqui então. Até chegar lá no início da carreira novamente. 4, 5, 6. Vai ficando assim, ó, as ondinhas. Bom, cheguei aqui no final, ó, e aí eu vou finalizar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Fiz aqui minha união. Aqui, nesse primeiro ponto, eu já vou subir 3 correntinhas para iniciar a minha próxima carreira. Coloco uma correntinha de espaço, pego a minha laçadinha e para cada ponto alto eu vou repetir ele e vou colocar uma correntinha de espaço. Vou continuar com a mesma quantidade de 6 pontos altos, porém com o intervalo de uma correntinha entre eles, ó. Trabalhei os 6 pontos altos, o que eu vou fazer? Uma correntinha, venho aqui novamente no intervalo entre 3, coloco um ponto baixo e 2 pontos baixos. Uma correntinha, pego a laçada, venho pro próximo ponto alto, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e aí eu vou repetindo os 6 pontos altos, dando esse intervalo. E aqui, para esse ponto que eu estou fazendo, eu coloco também uma correntinha depois do 6º ponto alto, venho no intervalo entre o 3º e o 4º ponto, coloco um ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Uma correntinha e já vou direto para o próximo ponto para repetir novamente. E vamos trabalhando assim até lá no final da carreira novamente. Bem facinho esse pontinho que eu estou fazendo aqui para vocês. Ó. Trabalhei o último ponto alto, uma correntinha, no intervalo entre o 3º e o 4º, um ponto baixo, 2 pontos baixos, uma correntinha e continua. E aí, essa carreira, ela vai ficando assim. Bem, eu já estou aqui no final, e agora, ó, na terceira correntinha, ponto baixíssimo, certo? Venho com ponto baixíssimo na correntinha, tá bom? E aqui agora eu subo 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto, pego a laçada, faço aqui metade do ponto alto e agora eu tiro as 2 laçadinhas juntas. Eu vou trabalhar como se fosse uma pétalazinha. Eu gosto de fazer esses 2 pontos assim fechados juntos e aí fica como se fosse uma pétala mesmo de flor. Vou colocar uma correntinha de espaço, pego a laçada, venho no próximo espacinho novamente, ó. Faço metade do ponto alto, deixo a laçada na agulha. Pego a laçada, introduzo no mesmo ponto, no mesmo espaço. Pego a laçada, tiro 2, estando com 3 na agulha, finalizo eles. Uma correntinha, pego a laçada, venho no próximo espacinho e do mesmo jeito. Pego a laçada, tiro 2, deixo 2 na agulha. Pego a laçada, introduzo, puxo, pego a laçada, tiro 2, deixo 3 e agora finalizo todos. Uma correntinha de espaço. E vou trabalhar assim em todos os espacinhos que eu tenho. Olha só que bonito que vai ficando o nosso ponto. Correntinha. Cheguei aqui no final, perdão, aqui nesse final nós não vamos colocar correntinha de espaço, tá? Ó, cheguei aqui no final. Nós vamos colocar aqui uma correntinha, tá certo? E aqui, agora eu vou repetir os 2 pontos baixos. Então, eu coloco, sim, a correntinha aqui de espaço, coloco um ponto baixo sobre ponto baixo e o outro também. Repito os 2 pontos baixos, tá bom? Coloco novamente a correntinha de espaço, pego a laçada e repito aqui as minhas pétalazinhas no espaço. Eu havia me confundido porque aqui na frente nós não deixamos, tá?
E aí eu vou colocando uma correntinha de espaço, faço a pétalazinha com 2 pontos altos fechados no mesmo ponto. Correntinha. Ó, tô aqui chegando no final. Correntinha e ponto baixo sobre ponto baixo, ó. Repito os 2 pontos baixos. E aí, vai ficando assim o nosso trabalhinho, tá vendo? Ó. E aí, nós vamos trabalhando assim, então, até chegar no final da nossa carreira. E aí, eu já volto com vocês. Bom, cheguei então no final, tô fazendo aqui a correntinha e venho aqui na altura, olha, onde eu fiz os 2 pontos juntos e finalizo com ponto baixíssimo. Venho com ponto baixíssimo na próxima correntinha, introduzo a agulha e faço um ponto baixo iniciando a minha próxima carreira. Dessa forma ela não fica puxada, tá? Subo aqui 3 correntinhas e vou fazer picô, ó. Pego aqui as 2 laçadinhas da frente do ponto baixo, tá vendo? Puxo a laçadinha, tenho 12 na agulha, puxo novamente e tiro. Venho no mesmo espacinho e faço mais um ponto baixo. Pulo aqui a minha pétalazinha, venho pro próximo espaço de correntinha, ponto baixo, 3 correntinhas, pego as 2 laçadinhas da frente do ponto baixo, puxo a laçada novamente e finalizo com um ponto baixo no mesmo espacinho. Vou pro próximo e vou trabalhando dessa forma aqui nesses intervalos, ó. Colocando o picô. Esse aqui já é o final da parte de baixo do cropped. Ó, vai fazendo do mesmo jeito. Aqui eu vou passar por cima, ó, tá vendo? Ó, fiz aqui, tá vendo? Agora, nesse último espacinho, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um picô também, ó. 3 correntinhas, pego as 2 laçadinhas, picô. Aí, agora eu pulo esses 2 pontos baixos, venho pro próximo aqui, espacinho, fazer um ponto baixo. Fica aqui dessa forma. Aí, eu pego, venho direto aqui pro próximo espacinho com ponto baixo. E fica aqui esse intervalo dessa forma. Tá bom? E 1, 2, 3 correntinhas e repito o meu picô. Ó, ponto baixo no mesmo. E vamos fazendo assim, ó. Já vai pro próximo com ponto baixo. E vamos com essa repetição. Eu vou fazer um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês. Ó, novamente, ó. Venho com ponto baixo, faço o picô. Ponto baixo na correntinha da frente. Ponto baixo na próxima e continua com os picô. Então, vamos fazendo assim até o final. Ó. E aí, a gente finaliza, então, a parte de baixo. Bom, então, aqui, olha, eu já finalizei, tá vendo? Já prendi com ponto baixíssimo no primeiro ponto de início. E depois a gente esconde por uns pontinhos e a parte de baixo do nosso cropped tá finalizada. Agora, nós vamos vir pra parte de cima pra arremate, tá? Nós vamos escolher aqui algum dos quadradinhos. Não tem um exato. E vamos trabalhar. Eu vou começar aqui contando aqui, olha, do último, onde nós temos a costura, eu tenho 1, 2 e 3. Eu vou começar aqui no terceiro espaço, porque aqui eu também já vou iniciar na próxima carreira a alcinha aqui do nosso cropped, tá bom? Então, eu prendi
E vou colocar aqui, ó, um ponto baixo, 2 pontos baixos. E já vou direto pro ponto baixo, fazendo um ponto baixo. Então, aqui nos espacinhos de 3 correntinhas, eu vou colocar apenas 2 pontos baixos e manter o ponto que já é o ponto baixo da carreira anterior, ó. Então, eu faço 2 no espacinho e repito ponto baixo sobre ponto baixo. 2 no espaço e 1 sobre o ponto baixo. E vamos trabalhar assim todo o comprimento aqui da nossa peça. Aí, a gente já vai trazendo e depois é só cortar aqui esses fiozinhos de arremate, tá bom? Então, eu vou continuar dessa forma, quando eu chegar no final, eu volto pra gente dar continuidade já fazendo as alcinhas. Bom, cheguei aqui no final, tá vendo? E vou finalizar no primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo. E aqui, ó, eu continuei colocando 2 pontos baixos, tá vendo? Aqui sobre os 3 pontos altos eu também coloquei. E coloquei aqui um no intervalo de costura de união, tá bom? Aqui agora, então, eu subo 1, 2, 3 correntinhas que equivale ao ponto alto, pego a laçadinha. E venho aqui, olha, no ponto baixo que eu tenho sobre o ponto baixo, certo? Introduzo a agulha, faço um ponto alto. Aqui agora eu pego a minha laçada, venho novamente pulando o espacinho aqui, ó, sobre o ponto baixo que eu tenho no ponto baixo da carreira anterior, um ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Aqui eu tô fazendo um leque duplo. Pego a laçada, venho novamente aqui, ó, sobre o ponto baixo que está sobre o ponto baixo da carreira anterior, ponto alto. E aqui, olha, eu também vou vir, só que no primeiro ponto baixo, antes do ponto baixo sobre aqui o da carreira anterior, tá vendo? Então, é no último ponto baixo aqui, ó, do espacinho. E aí, vai ficar exatamente igual. Como eu falei pra vocês, não tem importância qual motivo você vai começar, porque todos os motivos são iguais, tá? Aí, agora sim, você tem que ver direitinho aonde você fez a união para fazer a união do outro lado, tá? E aí, nós vamos virar o trabalhinho, vou subir as 3 correntinhas, pego a laçada, ponto alto. Não vou fazer sobre esse ponto alto, eu vou pegar ele lá por trás, tá vendo? Vou lá atrás, ó, eu vou fazer ponto alto relevo, pego pela frente. Então, todos os meus pontos altos relevos eu vou fazer de uma forma que ele fique pela frente. Então, quando eu tiver no avesso, eu pego por trás, e quando eu tiver no direito, eu pego no direito da peça, tá? Pego a laçada, venho direto nas correntinhas e repito 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Como eu estou do lado avesso, eu pego a laçada, vou lá atrás, olha, pego no meio do ponto alto, tá vendo? Puxo a laçadinha, ponto alto. E venho na terceira correntinha, repetir um ponto alto. Viro o trabalho. E vou seguir essa sequência. 3 correntinhas, pego a laçada. Como eu estou no direito da peça, eu vou pegar aqui, ó, o ponto alto relevo pela frente, tá vendo? Pegando no meio do ponto alto e fazendo um ponto alto. Pego a laçada, repito meu leque duplo. Pego a laçada, repito o alto relevo, pego pela frente. E venho aqui na terceira correntinha e ponto alto, ó. E aí, a nossa alcinha vai ficar aqui dessa forma, ó. Trabalhando aqui dessa forma, vai ficar essa redução já da alcinha, tá vendo? Ela não vai ficar reta, e aí ela vai ficar com o desenho perfeito. Então, agora, nós vamos trabalhar até chegar na altura
de fazer a união lá nas costas. Essa minha alça eu vou deixar ela da frente para trás. Então, eu vou fazer ela um pouco diferente do que eu sou acostumada a fazer, né? Porque aí eu faço até a altura de ombro, né? E aí, depois eu vou lá atrás, faço novamente e costuro, faço a união de costura de ombro a ombro. Mas aí, agora, no caso, eu não vou fazer a costura sobre o ombro, eu vou unir já direto lá na parte de trás. Então, eu vou continuar fazendo aqui. Quando eu chegar nesse tamanho, aí eu volto mostrando pra vocês e também já fazendo a costura lá na parte de trás, tá? Ó. Bom, terminei. Olha, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 carreiras no total. Vou cortar aqui o fio deixando um pouquinho pra fazer a costura. Como eu falei pra vocês, eu fiz direto. E agora, nós vamos costurar lá na parte de trás. Do mesmo jeito que nós estamos fazendo aqui, nós vamos fazer a outra alcinha. Não tem nenhuma diferença. Ó, passei, aí agora eu vou olhar aqui, tem que tomar cuidado de não deixar ela torta, tá? Vou virar aqui o trabalhinho pra lá pra ficar melhor pra vocês visualizarem. Ó, tá certinho. E agora eu só vou olhar aqui, então, onde eu fiz na frente, eu também tenho que tomar cuidado pra fazer aqui na parte de trás, tá? Então, aqui, olha, como eu vou começar a costurar nessa parte, eu vou começar a contar aqui pelo meio. Então, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E aqui no quinto, então, eu vou começar a união pelo o de dentro, tá vendo? Não vai ser aqui pelo ponto baixo que tem sobre o ponto baixo da carreira anterior, ó. E aí, agora, eu vou tomar o cuidado para que fique exatamente igual a minha costura. Eu vou prender aqui. Eu vou prender, então, aqui no primeiro ponto, como vocês viram, tá vendo? Vou deixar aqui. E aí, eu venho caminhando aqui, olha, até chegar lá nas duas correntinhas. Aqui eu vou prender um pouquinho diferente, mas os espaços serão exatamente os mesmos, tá? Pra que fique a mesma largura. Ó, cheguei aqui no intervalinho, tá vendo? Das duas correntinhas. Agora, eu venho aqui olhar aonde eu fiz. Tá vendo que aqui, de onde eu prendi aonde eu fiz... Deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá, olha. De onde eu prendi, eu tenho aqui, ó, na base, um espacinho e depois é no próximo ponto baixo, tá vendo? Aqui tem um ponto baixo, o espacinho e o ponto baixo. Então, eu vou prender aqui do mesmo jeito. Ó, eu tenho o espacinho e aqui o ponto baixo. Então, é exatamente aqui que eu tenho que prender. Ó, vou dar uma reforçada aqui pra ficar bem firme. Ó, e agora eu volto pra cá pra continuar caminhando até chegar lá no ponto alto. Se você quiser fazer a costura de outra forma, fica à vontade. Ó, cheguei lá na terceira correntinha, tá vendo? De início. E agora, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu olho aqui, olha, eu tenho aqui um espacinho e no próximo, no segundo ponto, eu tenho aqui preso. Então, eu vou contar da mesma forma. Vou pular aqui um e no segundo, eu prendo aqui. Então, ó, um... Aí, no segundo, que é aqui no segundo ponto baixo, eu prendo. Tá vendo? Levo lá atrás, trago de volta pra ficar bem firme.
E tá feita a minha união, tá vendo? Agora eu vou prender por uns pontinhos para que fique bem firme. E já corto aqui o fio. E agora, eu vou fazer exatamente igual do mesmo lado. Como eu tenho a alça pronta, ó. Então, aqui, essa parte onde eu iniciei, eu sei que é a parte da frente do meu cropped. E essa aqui, onde eu costurei, é a parte de trás. E vai ficar assim a nossa alcinha. Então, agora, do mesmo jeito, eu vou fazer aqui nessa parte. Ó. Aqui eu vou contar do mesmo jeito, olha. 1, 2, 3, 4. E aqui no quinto espacinho, no primeiro ponto, daqui pra lá, né? Eu vou fazer o meu ponto alto. Então, eu venho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui no quinto. E aí, eu vou pegar aqui no primeiro, depois do ponto baixo, tá vendo? Que daqui pra lá é o primeiro depois do ponto baixo. Então, daqui pra cá, eu também pego no primeiro depois do ponto baixo. Prendo. 3 correntinhas. Pego a laçadinha. E aí, do mesmo jeito, ó, sobre o ponto baixo, trabalho um ponto alto. Pego a laçadinha sobre o ponto baixo, faço 1, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Pego a laçadinha no ponto baixo seguinte, que é esse ponto baixo que eu falo pra vocês, é o ponto que eu tenho sobre o ponto baixo da carreira anterior e não aqui das 2 correntinhas, tá? E agora, olha, vou direto lá pro outro espacinho. E aqui, o que que eu vou fazer? No ponto antes do ponto baixo. Exatamente aqui como nessa parte, olha. Tá vendo? E aí, o meu trabalho vai ficar exatamente igual à parte das alcinhas. E aí, agora, nós vamos trabalhar a mesma quantidade. Lembrando de repetir o ponto. Ó. E aí, quando a gente finalizar, só vai fazer mais uma carreirinha de finalização, tanto aí na parte da cava, quanto das alças e gola, para que fique um arremate perfeito da nossa peça. Porque aí, nós vamos ter as alcinhas aqui, ó, que ficou dessa forma. Mas se você achar que já tá legal, você também pode deixar assim, mas aí eu quero fazer mais aqui um acabamento nessa parte aqui dos pontos altos e das correntinhas, né? Porque de uma parte tem os pontos altos e do outro as correntinhas. Então, eu só vou fazer uma carreira de finalização e aí o nosso top vai estar pronto. E também nessa carreira de finalização vai deixar aqui mais oval e com um detalhe bem feito de acabamento. Então, eu vou finalizar aqui essa parte, já volto com ela pronta. E volto, então, mostrando pra vocês a carreira que eu vou fazer de finalização. Bom, então, como vocês estão vendo, olha, já trabalhei aqui as 2 alcinhas, estou eu aqui mostrando a parte da frente, e aqui tá a parte de trás, que é a parte que nós fizemos a costurinha, tá vendo? E já também fiz aqui a parte de arremate, tanto da gola quanto de uma alça. E agora vou mostrar pra vocês aqui nessa outra alça e você vai fazer exatamente igual aqui na gola e na outra alcinha, tá? Só levando em consideração que a mesma quantidade desse ponto que você colocar nessa alça, você tem que colocar nessa outra aqui na parte de dentro, tá? A parte de fora é diferente. Então, aqui na minha conta deu 13 pontos aqui desse ponto tombadinho, tá vendo que eu gosto de colocar como finalização nas peças. E aqui no meio ficou com 10, tá bom? Então, você só tem que se atentar para poder que a sua peça ficar exatamente igual.
E aqui nessa minha alça, porque tem aqui a parte da cava, eu deixei com 14 pontinhos. E aqui nessa hora também já é hora de você fazer o ajuste final se a sua peça ficou um pouco folgadinha, se você vê que tem necessidade, tá? Aí você pode pular um pouquinho de espaço, dar um pouquinho mais de espaço na hora que você for fazer aqui o ponto tombadinho, tá bom? Se você achar que não tá, você pode deixar então a medida que dá aqui do ponto que eu vou ensinar agora, tá? Então, aqui ficou dessa forma. E aí, na outra parte também vai deixar igual, olha, aqui na alcinha, no caso, eu tenho 14, e aqui nesse intervalinho eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse daqui não conta porque já vai pra lá, pra parte das costas, tá? Aqui nós vamos fazer do mesmo jeito. Então, eu já vou iniciar aqui pelo lado onde eu vou subir na alcinha, deixa eu virar aqui, e vou colocar aqui, olha, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, depois, já contando com esse ponto aqui que nós prendemos, sem contar com ele, 1, 2, 3, 4, tá? Vou prender o meu fio e já vou iniciar com um ponto baixo. E esse ponto já tem várias videoaulas aqui, porque eu gosto de usar bastante ele nas finalizações. 2 correntinhas, pego a laçadinha, venho no mesmo ponto, um ponto alto e 2 pontos altos. É o famoso ponto tombadinho. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar aqui, ó, o tamanho que dá. Tá vendo que são 1, 2, ó, lá no terceiro? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou prender, dando esse espaço. Como eu quero que aqui fique mais um pouco arredondado, eu vou pular aqui e vou vir direto pra cá. Ó, deixei um ponto a mais, tá vendo que aqui já deu um ajuste e já deu mais uma arredondada. É isso que eu falo pra vocês na parte de finalização. Fazendo esses pequenos ajustes, a sua peça vai ficar impecável. Agora, ó, 2 correntinhas, no mesmo ponto, 2 pontos altos. E aí, você vai trabalhar dando o espaço do ponto tombadinho, tá? Se for necessário fazer ajuste para deixar mais apertado, aí você vai pular um pouquinho a mais, puxar um pouquinho, não muito, porque senão sua peça vai ficar toda embabada. Aí, você vai dispensando ao longo das alcinhas e ao longo aqui do comprimento, seja de alça ou de gola, tá bom? Aqui, como a minha eu não vou fazer ajuste, já tá um tamanho bacana, eu só vou olhar aqui, ó, onde eu tenho que prender, tá vendo? Não tem uma quantidade certa de pontos, a não ser na base. Na base, a gente pode ir pulando de 3 em 3 pontos, tá? Ó, aí eu coloco lá de novo, vejo onde eu tenho que fazer aqui o ponto baixo, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Vou lá de novo, olho onde que vai ficar. Novamente, ponto baixo, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E vou trabalhar tomando cuidado para que fique com a mesma quantidade da outra alcinha, com 14 pontos. Então, eu vou continuar aqui até chegar lá no finalzinho e aí eu volto mostrando para vocês que eu vou ficar com essa quantidade, tá? Ó, vai ficando assim, tá vendo que lindo? Bom, já trabalhei toda a minha alça, vou mostrar aqui pra vocês, olha, esse daqui já tá subindo conta, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tô chegando no finalzinho e eu estou exatamente com a mesma quantidade do outro lado, tá bom? E aí, venho aqui e prendo no mesmo ponto que eu prendi do outro lado, então, aqui, ó, no ponto onde é da alça, a alcinha está presa. E aí, eu só continuo fazendo aqui, olha, o mesmo ponto. E, no caso, pulando 1, 2, no terceiro ponto baixo. 2 correntinhas, 2 pontos altos. 1, 2 no terceiro ponto baixo, até chegar lá na parte onde nós vamos unir. Bom, já cheguei aqui onde eu vou fazer a união, então, eu venho no primeiro ponto baixíssimo, no primeiro ponto baixo, para finalizar com o ponto baixíssimo, e já vou cortar o meu fio.
E aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 na parte da cava, como eu havia falado pra vocês. Esse não conta porque já tá subindo lá, tá vendo? Os que estão subindo a gente não conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Do outro lado é a mesma quantidade. Então, você tomou o cuidado para colocar a mesma quantidade em ambos os lados e a parte da gola da frente e atrás, a sua peça já vai estar pronta. Aí, você vai esconder os fiozinhos de arremate. Eu já escondi todos. É bem mais fácil esconder aqui com a agulha de tapeçaria, mas se você não tiver, não tem problema, você pode esconder com a agulha de crochê, só dá um pouquinho a mais de trabalho. E aí, ó, passo aqui por uns pontos. Essa daqui de início, eu também vou prender mais um pouquinho. Pronto. Trago aqui, ó. E é só cortar. E a sua peça vai estar finalizada. Aqui agora, se você tiver essas etiquetas personalizadas com seu nome, você pode colocar na parte de trás, que aí já fica demarcado, né, pra pessoa, a parte de trás e a parte da frente. E aqui tá pronto, olha, as alcinhas. Ó, a parte de baixo do nosso cropped, ó, a parte de trás. Eu particularmente amei essa peça. Essa é a nossa videoaula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você fizer as peças aqui do nosso canal, não esqueça de compartilhar nas redes sociais e colocar hashtag crochê com a Paty, tá bom? Todas as minhas redes sociais, Estúdio Artesanal by Patrícia, vai lá me seguir, de vez em quando eu faço algumas brincadeiras, converso com vocês. Vão lá ficar mais perto um pouquinho de mim, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui abaixo, ative o sininho de notificações. Sempre que você vê a videoaula, já deixa aquele like, porque assim, sempre que eu fizer uma postagem, você vai receber em primeira mão, tá bom? Obrigada pelo carinho e até a próxima videoaula.